Se você não acredita em coloração pessoal, eu respeito, mas eu vou ter que discordar de você. Olha essa foto aqui e veja bem, eu acredito que encontrar as minhas cores certas me fez muito bem. Meu nome é Larissa Kobilik e esse é o Pingo de Cultura, a newsletter da Claves para levar conhecimento e cultura de maneira gratuita para a população. Na edição de hoje nós vamos falar sobre a teoria das cores, gastronomia peruana, com um pouquinho de história, e uma marca de óculos que é coisa chique. Vamos lá? Dizer que cores certas combinam não é achismo, é resultado de séculos de estudo, de pesquisa e de cultura. As cores estão por toda a parte, nos quadros, nas roupas, no mobiliário, tudo tem cor. Inclusive nós, o tom da nossa pele, nosso cabelo. E conhecer as nossas cores é importante para criar uma harmonia quando a gente adiciona roupas, maquiagens. Eu sou formada em consultoria de imagem, apesar de não trabalhar na área, então não estou tentando vender nada pra ninguém. Mas na época, eu me importo em estudar muito a fundo tudo que eu falo. E eu tenho aqui alguns livros sobre cores, e tem um que eu quero recomendar com vocês, que é do Senac, A Cor no Processo Criativo, que é de Lilian Ried Miller Barros. Ela é uma arquiteta, urbanista, especialista em cores, e ela passa aqui por teorias que vão desde Goethe, Paul Klee, Bauhaus, enfim, muito conteúdo interessante aqui. E pra gente começar a nossa história, a gente precisa entender o que é cor. Cor, na verdade, é uma sensação. A luz entra nos nossos olhos, interpreta a cor, e aí nasce o que nós vemos como azul, amarelo, verde. Isaac Newton trabalhou isso com o prisma, e basicamente é como se a luz branca se separasse em várias cores. E as cores, elas têm algumas características. A primeira delas é a matiz, é o nome da cor, verde, amarelo, azul, vermelho. E você consegue identificar, principalmente se você for mulher, que nós temos as cores e elas podem ser diferentes entre elas. Então a gente tem uma família de vermelho, uma família de tons de verde, que é quando a gente começa a brincar, por exemplo, com o valor, que é a luminosidade da cor. É basicamente quanto mais branco ou preto a gente coloca. Então, quando a gente coloca mais branco, aquela cor vai ficando um amarelo mais claro. Quando a gente coloca mais preto, vai ficando um amarelo mais escuro. E depois nós temos o croma, ou também chamam de saturação. É a intensidade da cor. Então, você consegue ver que tem cores que são muito mais brilhantes e outras que são mais apagadas, que a gente também pode chamar de suave. E as cores também têm temperaturas. Você já deve ter ouvido falar em cores quentes e cores frias. Goethe, quando estudou as cores, ele trouxe um conceito de que as cores transmitem sensações. E ele separou isso em quentes e frias, sendo as quentes amarelo, laranja, vermelho, e as frias azul, verde e os tons de violeta. Mas aí começa a complicar um pouquinho. Vamos pensar no verde. O verde a gente acabou de ver que é uma cor fria. Só que dentro do verde, ele pode ir para um tom mais quente ou mais frio. Vamos explicar. Quando o verde caminha mais para um tom amarelado, ele é mais quente. Quando ele encaminha mais para um tom azulado, ele é mais frio. Por isso que às vezes você coloca uma blusa verde e você sente apagada, ela não fica bonita. Você coloca outro tom de verde e aquilo te favorece. Pode ser por causa disso. Você pode pensar, por exemplo, num verde abacate, que ele é muito mais quente, e um verde jade, que ele é mais frio. Aqui eu tô colocando uma imagem que eu peguei na internet para vocês verem realmente a diferença do quente pro frio, do mais claro e mais escuro. Então tudo isso interfere na maneira como você se sente. E para finalizar, nós temos o contraste. O que é o contraste? É a diferença no tom do teu cabelo para a tua pele e para os teus olhos. Então, eu tenho a minha amiga Nath, que ela tem um cabelo muito escuro e ela é muito branca. O olho dela é verde. Então, o contraste entre o cabelo muito escuro, um olho claro, que combina com a pele bem clara, faz ela ser uma pessoa de alto contraste. Quando ela duplica esse contraste na maquiagem, ela fica lindíssima. Eu acho que o jeito que ela fica mais bonita é com batom vermelho, com um batom marcante. Eu já falei isso pra ela. Já comigo, eu não tenho tanta diferença. E como é que a gente vai ser diferente? Quando você coloca uma foto sua em preto e branco, reduz a saturação no celular, você vai conseguir ver a diferença. E agora que você sabe essas características, entra então na parte do método sazonal expandido, que é aquela coisa do eu sou verão suave, eu sou verão frio, eu sou inverno profundo. O que é isso? Basicamente, essa linguagem de dividir as cores em verão, primavera, outono, inverno, veio de Johannes Steen, quando ele trabalhou na Bauhaus, que é a escola alemã de arte. E aí teve uma moça que pegou essa ideia e transformou isso e colocou isso no nosso dia a dia, na análise de moda mesmo. E isso foi para os anos 80, se eu não me engano. Já o método que a gente conhece hoje, que é realmente trazer essas 12 opções, né? Então são 4 estações versus mais 3 profundidades ali diferentes, foi por Catherine Calice. Apesar de que ela não é a pessoa mais conhecida, porque eu acredito que comercialmente outros livros e outras pessoas ganharam um pouco essa fama. Então legal, e agora, o que isso tem a ver com você? Tudo, porque, bom, pele é cor, cabelo é cor, a gente
tenha cores, né, em tudo. E entender se a tua pele puxa para um tom frio, para um tom neutro ou para um tom quente. Entender os teus contrastes te ajuda a encontrar coisas que tenham mais harmonia com você, principalmente falando de roupas e maquiagens. E tom de cabelo. Basicamente, quando a nossa roupa, as cores artificiais, que é da maquiagem e da roupa, né, repete a nossa essência, o que que a natureza nos deu, a gente já tem ali o sucesso mais ou menos garantido. Ah, Larissa, mas eu gosto de cores que não são da minha cartela, enfim. Não tem problema, mas é só pra você saber que talvez você tenha que fazer então uma maquiagem um pouco melhor, usar alguns truques pra diminuir essa diferença. Eu, por exemplo, achava que bege não era pra mim, eu não gostava de bege, mas eu entendi que eu não gostava dos beges, não ficavam bom em mim os beges amarelados. Claro, porque eu tenho uma pele que ela é fria, então eles não me favoreciam, eu parecia totalmente apagada. Além de temperatura, contraste, as cores também mudam conforme o contexto, o entorno delas. E também temos os efeitos psicológicos, que eu também tenho um livro maravilhoso, A Psicologia da Cor, que é só sobre isso. E talvez você não saiba, mas o estudo das cores é usado por publicitários, marqueteiros o tempo inteiro, porque tudo faz a diferença. É um tema fascinante, não vai dar pra falar tudo aqui, mas guarde isso. No fim, a cor ela não tem que te limitar. Ela te liberta, na verdade. Pra mim, me ajudou muito saber, porque eu consegui, de fato, encontrar cores que me favoreciam. Por exemplo, também nos batons. Eu não usava batom praticamente, que eu ficava ruim com todos, até eu entendi qual é o tom de batom que me favorece, qual é o tom de blush que me favorece. E isso muda tudo. E como que você descobre, né? Qual é o seu tom, qual é o seu subtom? O ideal é que você faça com alguém que estudou sobre isso, de maneira presencial. Acho muito difícil fazer essas análises online. Na Claves nós temos algumas consultoras de imagem, então manda uma mensagem, deixa aqui nos comentários se você quiser, e aí você encontra uma que esteja perto de você. Mas, se você perguntar pra mim se valeu a pena fazer, eu vou dizer que sim, valeu. O segundo tema de hoje veio pela Laura Clavizetti, que estava conversando com a gente ali no grupo da Claves no WhatsApp. E ela comentou que tinha terminado as aulas de espanhol e foi na última aula e a professora levou uma comida típica do Peru, que se chama causa peruana. Eu não sei se você sabe, mas meu marido é chileno. E no Chile, a gastronomia peruana é muito forte. Então, sim, eu já comi causa, eu acho muito gostoso, mas eu nunca tinha parado pra me perguntar o que é isso, por que tem esse nome, de onde vem? E a Laura contou pra gente. Basicamente, a causa peruana, ela lembra um pouco, talvez, o nosso escondidinho, sabe? Que é uma massa de batata e ela é temperada um pouquinho com limão, ela se come fria e ela tem algum recheio que geralmente pode ser o atum, acho que atum é o mais comum. E também tem o ají amarillo, que é uma pimentinha deles lá. Algumas pessoas também colocam abacate, tomate, algumas pessoas restaurantes, né? Ela é um clássico. Aliás, na Claves, aula 25, a gente tem uma aula maravilhosa sobre a história dos alimentos na América e a gente fala muito sobre a batata. Você não tem ideia. Você não tem ideia da batata. Chamar a batata de batata inglesa é o fim, você não tem ideia. Vê lá. E por que o nome, então, da comida é causa peruana? Tem duas explicações possíveis. A primeira é uma origem de uma palavra local, que é causai, que seria vida, sustento, e aí parece esse som de causa. Faz sentido porque a batata naquele momento era um sustento mesmo, era muito importante, mas não sei. E a gente tem a segunda versão um pouco mais romântica e patriota, que envolve ali um bololô entre Chile, Peru e Bolívia. Basicamente o que aconteceu? No século XIX, durante a Guerra do Pacífico, as mulheres peruanas teriam preparado e vendido esse prato para arrecadar fundos para os soldados peruanos. Então ficou meio que elas estavam vendendo por la causa. Então, por la causa ficou meio que o apelido da comida, essa é a segunda teoria. E o que foi essa guerra, né? Eu sei, porque meu marido é chileno, igual eu te falei, né? A Guerra do Pacífico aconteceu entre 1879 e 1884, e basicamente foi o Chile contra a Bolívia e Peru pelo controle do deserto do Atacama. Teve uma batalha ali, meu marido é de Iquique, né? Então teve uma batalha em Iquique naval, que foi histórica essa batalha, e o Chile parece que perdeu, porque os barcos do Peru eram melhor, enfim. Mas no final o Chile conseguiu pegar Lima, e depois de um tempo eles saíram, em 1884. Isso foi mais ou menos a Guerra do Pacífico. Esse prato é uma delícia, então se você for num restaurante peruano, aconselho a comer. E eu também gosto muito do lomo saltado, que é uma carninha ali, uma carninha de panela, vamos falar assim, bem simples. Chantal Copenhagen Goldfinger, você já viu essa figura no TikTok? Quando essa mulher tinha 5 seguidores, eu falei, será um sucesso. Simplesmente porque eu vi nela algo que faz muito tempo que eu não via. Ela tem orgulho de ser quem ela é, e ela ama ser diferente. E pelo sobrenome, você já consegue perceber. Ela é bisneta dos fundadores da Copenhagen. Mas a marca de chocolate que você conhece foi vendida em 1996, ou seja, hoje a família não tem mais nada a ver com a marca. Na verdade, eles fundaram uma outra marca de chocolate chamada Gold Co., que é focada em chocolate sem adição de açúcar e é feita entre a Chantal, o pai e o irmão. Ela usou as redes sociais para compartilhar um pouco da jornada dela
e fez as vendas explodirem. Ela mesma falou ali numa entrevista que eu vi que em 3 semanas as vendas do e-commerce aumentaram 115% e os acessos ao site triplicaram. Então, se você tem dúvida do poder do digital, não tenha. Mas na verdade, esse nem é o tema principal aqui. A Chantal, além de tudo, coleciona óculos e parece que ela é a maior colecionadora do Brasil. Ela tem mais de 3.000 óculos. Óculos raros, óculos exclusivos, óculos de todo tipo. E essa semana ela comprou 2 óculos maravilhosos, ou seja, bem diferentes, mas maravilhosos, da marca Linda Farrell. E eu fui dar uma pesquisada para trazer para você que marca é essa. Bom, a marca foi fundada inicialmente em 1970 por Linda Farrell, que é uma designer. E nos anos 80 e 90 deu um hiato, ela não produziu. E o filho Simon reativou a marca em 2003. E aí reposicionou tudo e ela ficou com uma marca de luxo e ela é conhecida pelas colaborações que ela faz. E o tanto que essa mulher é maravilhosa, né? Ela ainda está viva, está vivíssima. E o preço que a gente gosta de saber. O mais baratinho, $250. O mais caro que eu vi, $2.700. Mas a média ali fica em torno de 500. Ou seja, não sabia que precisava e agora eu preciso. Mas não quer dizer que a gente vai comprar, né? Porque nós somos responsáveis. Eu sou Larissa Kobilik e essa foi a 73ª edição do Pílula de Cultura, a newsletter da Claves. E se você não sabe o que é Claves, nós somos uma escola online para mulheres, uma escola de cultura. Então, mensalmente nós temos 2 clubes de leitura, 2 aulas sobre temas diversos, para ampliar seu repertório e te ajudar a ser mais culta e interessante. Se você gostou, não esqueça de postar nas suas redes sociais e enviar para uma amiga interessada como você. Não se esqueça, chique é ter conhecimento. Bye, bye!